mas não tinha vida para ver anjos. Muitas pessoas querem ouvir o Senhor, quer ver o pilar de fogo, talvez, ver uma nuvem passando, um vento soprando, algo sobrenatural, mas não tem vida para Deus se manifestar ali. Que possamos viver de tal maneira que o Deus dos céus possa se manifestar em nossa vida, falar conosco e falar também através de nós. Ó Senhor, nos ajude nesta hora que estamos vivendo, neste tempo, um tempo cruciante, um tempo final. Abençoa, Senhor, ajude este grupo que tens colocado nas minhas mãos por longos anos. E eu estou aqui para dar, oferecer de mim o melhor, Senhor. Senhor, perdoa o teu servo nervoso, tu sabes e conheces as minhas condições e a pressão que está sobre mim. Tu sabes, ó Pai, que eu gostaria de ver essa igreja muito mais na frente. Eu te clamo, te suplico, eu oro, Pai, que o Espírito do Senhor, que se faz presente nesta hora, possa encontrar um lugar dentro de nós, na nossa alma, para trovejar, ecoar a sua voz. Nós pedimos perdão por nossos pecados, todas as falhas e erros que nós temos cometidos, e tu venhas esta manhã, Senhor, e nos perdoe, para que o Espírito Santo tenha liberdade em tratar conosco. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Assentai, irmãos. Irmãos, talvez a gente pare um pouquinho para meditar nesta manhã. O profeta estava dizendo na mensagem Os Dons de Deus, uma mensagem que sempre me chamou muito a atenção, que Deus não faz nada sem um propósito, primeiro um propósito, e no tempo exato, nunca fora de tempo, no tempo exato. E o que acontece em nossa vida, se eu sou um crente mesmo, Deus tem um propósito na minha vida, tem a sua vida, a maneira que Ele vai tratar com você, a maneira que Ele vai te dar o Espírito Santo. O profeta diz, quando você tiver o Espírito Santo, você não precisa perguntar para ninguém se você o tem, você sabe que tem. Mas vamos ver o que é o Espírito Santo hoje, na mensagem, nesta hora final. Por isso que eu li sobre Elias e Eliseu. Eliseu pediu uma coisa para Elias, que Elias ficou espantado. E o Senhor Jesus disse assim, olha, quem não fizer as minhas obras como eu faço, eu não vou estar nele. Porque quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Então tem um grupo de pessoas que vai realizar as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou. E quando fala de obras que o Senhor Jesus realizou, então você vai ter uma vida tão santa, consagrada, tão perto de Deus, tão submisso a Deus, como teve o Mombrana. Porque Cristo estava em Mombrana em plenitude. Ele tinha pedra angular, gente. Agora, o que é falado muito, o irmão Brana tinha pedra angular. É uma verdade, ele tinha pedra angular. Mas se a noiva não tiver pedra angular, não tem arrebatamento. Só irá no rapto aqueles que têm a pedra angular. Quem é a pedra angular? É Cristo. Então você viverá uma vida que pode ler Cristo em você,
E Paulo diz que somos epístolas lidas e cridas pelos homens. Se tem uma Bíblia, você lê, mas se não tem uma Bíblia, então leia a minha vida. Parece que o céu fica mais alto e o inferno fica mais quente quando você começa a entrar nesse assunto, não é verdade? Mas é isto, não é nada mais e nada menos do que isto. Mas vamos perguntar para nós mesmos, mas como vou alcançar isto? Eu não vou alcançar isso por mim. A minha eleição me levará lá. A minha predestinação me colocará lá. Você vê Moisés abandonando o povo e o profeta, aqui na mensagem, parado na brecha, ele reprovou Moisés. Vocês querem ver? Ele reprovou Moisés. A atitude de Moisés parado na brecha. Eu vou ler um trechinho para vocês verem aqui o que o profeta disse a respeito do assunto. Moisés, que um dia disse: se vai matar esse povo, mate a mim primeiro. Um dia ele teve esse povo, ele abandonou esse povo. O profeta disse, ele disse, lá, o Moisés perdeu o sentimento pelo povo. Eu deixo o enfermo prostrado, eu quero que o Senhor me diga aonde ir ou não. Mombrana disse, eu deixo uma pessoa doente, não oro por ela até que Deus me mostre que eu devo orar. Isto é errado. Eu mesmo havia tido um complexo, porque as pessoas não ouviam a minha mensagem. As pessoas não queriam ouvir o irmão Brana. E Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés. Mas é exatamente o que Moisés fez. As pessoas não ouviram quando ele veio para libertá-las. Então ele simplesmente não se envolveu com elas e foi para o deserto. Mas Deus o fez voltar. Ele tinha por longo tempo esquecido o sofrimento do povo. Moisés esqueceu o sofrimento do povo e abandonou o povo e saiu, deixou o povo de lado e foi para o deserto e deixou o povo e perdeu o sentimento pelo povo e não tinha mais interesse nenhum em tirar o povo do Egito. O irmão Brana, as pessoas não queriam ouvi-lo, ele pegou e disse, eu vou embora, vou ficar separado, só vou sair de lá das montanhas, quando Deus tiver uma mensagem, vem, trago e volto para cá. Ele disse, eu desenvolvi um complexo, porque as pessoas não queriam me ouvir, e abandonar o povo. Deus disse, se você fazer isto, eu vou cumprir o sonho que você viu. Você viu o seu cunhado debaixo da ponte mendigo, e você vai ser o mendigo e essa mulher vai te deixar. Cuidado, hein? Veja. Agora deixa eu ler mais eu estou tomando parágrafos isolados. Deus abençoe vocês, cada um. Esperamos ver vocês em breve outra vez. Tem coisa que eu não faço que eu devia fazer. Tem coisas que eu não deveria fazer e faço. Deus me mostra certas coisas e eu não falo para as pessoas, com receio de que elas possam ficar magoadas comigo, e eu deveria fazer.
coisas que Deus me mostra, o erro das pessoas, a falha delas. Então eu tenho que deixar de ser covarde, ser mais corajoso, ser mais incisivo e falar. Fala assim, continue o que você está fazendo, que Deus vai acabar com você. Tem que ser mais ou menos assim. Tem que ser mais ou menos assim. Por quê? Eu vi duas coisas nesses últimos 10 dias. Se eu falar para essas pessoas, quero saber se elas vão acreditar que Deus mostrou para mim. Agora, se elas vão acreditar, não sei. Se elas vão me rejeitar e falar que eu sou um louco, também não tem problema. Mas eu deveria falar. Eu deveria falar. Sabe o que o profeta fez aqui? Deixa eu mostrar isso. Eu vou entrar no ângulo da mensagem já, mas eu quero fazer essa base aqui, porque, gente, nós estamos esperando ir embora daqui. Que tempo você analisa, que tempo você acha que é esse aqui? Veja, se você tomar a primeira vinda do Senhor, vamos perguntar, quantas mil pessoas viram a estrela dos magos? Quanto tempo o Senhor tinha nascido? 2 anos. Por que Deus mostrou só para 3? E aqueles 3 tinham o que ele era. Deus deu aos 3 o que ele era. Deus te dá aquilo para você, aquilo que ele é. Para um, ele deu a unção da morte, que ele era a divindade a serviço da morte. Para outro, ele deu o sacerdócio, o sacerdote, ele deu o incenso. Para outro, ele deu o ouro. Agora, a minha pergunta é essa: quem inspirou esses homens? Ele não levou lá, assim, uma joinha de ouro para ele. Levaram ouro no camelo. Levaram incenso no camelo. Levaram mirra no camelo, carregado. Aquilo é chamado de dons. Eles estavam tão longe de Jerusalém. A viagem foi de 2 anos. A distância que eles estavam, aonde estava Cristo. Você observe que não é aonde você está, é a sua chamada. Deus não chamou ninguém de perto, vizinho. Chamou 3 homens distante de uma viagem de 2 anos. E o profeta disse que aquela estrela, eles já estavam observando ela muito antes. Ela já estava lá. Mas tinha que ser no tempo exato. Porque era o tempo de uma perseguição em Jerusalém. Era o tempo para se cumprir a profecia de Lamentações de Jeremias. Raquel, chorando pelos seus filhos e não querendo ser consolada. E fala da mortandade dos infantes. Foi quando teve um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tinha que cumprir a profecia de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Vocês estão me ouvindo? Por isso ele viajar 2 anos até chegar o tempo do cumprimento da profecia. Onde está o menino? Eu quero ir adorar. E Deus mais uma vez visita os 3 e diz: vá por outro caminho, porque a criança vai ser procurada para ser morta. E quando Herodes percebeu que os magos já tinham voltado, já não estava mais
na cidade, diz: então mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Herodes sabia que tinha 2 anos que ele tinha nascido, e mandou matar todas as crianças para dar cumprimento à profecia. Gente, a profecia não tem como, ela se cumpre à risca, é inevitável. Não tem como você postergar, amenizar, não tem como. Deus enviou para nós um profeta que é uma abominação para o mundo, que é uma abominação para as denominações. Deus mandou um profeta para colocar a igreja em ordem, para ir embora, para ser raptada. Deus enviou um profeta com uma finalidade de te lapidar, de fazer de você uma obra-prima para levar para casa. Ele está trabalhando nesta obra-prima. Gente, é obra-prima. Não é uma coisinha, sabe? Não é uma coisinha que está ali. Por isso, quando ele passou lá no cemitério dos Estados Unidos, na Califórnia, cemitério que estava a estátua de Moisés, ele olhou nela e desceu uma inspiração no Mont Blanc e pregou 2 mensagens de obra-prima. Porque ele foi ver na vida de Moisés, foi ver na vida de Michelangelo, como que ele esculpiu aquela estátua. E ele começou então a pensar, olha, ele foi lá no meio na montanha, e ele tirou lá e trouxe esse, não sei como ele transportou, né? Porque a estátua de Moisés é grande, gente. Tem quase 3 metros de altura. Eu tenho uma foto bem do lado dela. Veja bem, o tamanho daquele bloco de mármore, o peso daquilo, sei lá, né? A coisa foi feia. Para levar um peso daquele e pôr lá no seu ateliê. Ele olhar naquele bloco assim, falou assim, aqui está um bloco bruto, mas eu vejo Moisés perfeitamente nisto. Deus tomou a mim, a você, qualquer outra pessoa, como tirado de um lugar, sem nenhuma forma, de uma maneira bruta, disse, vou trabalhar, porque eu vejo uma obra-prima nele, nela, eu vou esculpir, vou trabalhar nesta obra-prima. E Michelangelo gastou a sua vida, tirando pedacinho daquela pedra, mas foi tão perfeito aquilo, que depois de longos anos que ele terminou a sua obra-prima, ele se distanciou um pouquinho daquela imagem, disse, meu Deus, perfeitamente. Agora, a coisa incrível, que a inspiração daquele escultor nunca mudou. Como eram os olhos de Moisés, como era a face de Moisés, como era a barba, a sua postura, um homem fisicamente muito bem composto, tudo que ele viu em Moisés nunca mudou a inspiração. Passaram anos, mas nunca deixou sequer um detalhe ser mudado. Deus olhou aqui e viu o corpo dele na terra em uma forma bruta. Ladrões, prostitutas, gente da pior espécie, mas ele não viu isto. Ele não viu esse tipo de pessoa. Olha, tem outra coisa aí dentro. Não é essa peça que está aí. Tem uma outra escondida. Eu vou revelar a minha imagem ali. E Deus esculpiu a sua própria imagem. Que imagem ele esculpiu? Qual foi a imagem que ele esculpiu? A imagem dele nela. Olha a falta de entendimento. Hoje tem um movimento fortíssimo no mundo das feministas para querer ser homem. Isso é contra a natureza, né? Igual o homem querer ser mulher também. Mas se você lê o livro de Gênesis, você pergunta quem era Eva.
ela é